Quais são os tipos de asa delta? Com qual asa devo começar e quais são as melhores? Tudo isso e muito mais você confere no vídeo de hoje. Fala, meus amigos feitos pra voar, como é que vocês estão? O vídeo de hoje é a parte 2 do vídeo que eu falo sobre quais são os tipos de asa. E se você ainda não assistiu a parte 1, eu vou deixar um linkzinho aqui no card para você acessar. Neste vídeo eu vou falar sobre os 4 tipos de asas mais utilizados de forma profissional, ou seja, que tem mais autonomia e desempenho durante os voos, incluindo uma categoria um pouco diferente, que são as asas rígidas. As informações desse vídeo são com base na média dos modelos ao longo do tempo, então provavelmente as suas últimas versões vão ter um desempenho ainda melhor. Se gostar do conteúdo já sabe, né? Dá aquele like, compartilha e se inscreve no canal para dar aquela força, né? Agora sem mais enrolação, bora pro vídeo! Na quarta colocação, temos a linha U2, fabricada pela Wills Wing. Essa asa tem um altíssimo desempenho para sua categoria, sendo de melhor desempenho na categoria H3 em nossa lista. Essa asa ainda é considerada um planador muito leve e com desempenho próximo ao das asas de competição, que são muito mais pesadas, mais caras e mais desafiadoras. Seus cabos são ainda mais afinados. A partir do modelo de 2009, todos os cabos inferiores são sem revestimento, o que diminui seu arrasto aerodinâmico, porém sem perder sua resistência. Além de ter uma barra de controle totalmente simplificada e tubos mais leves. Sua proporção de queda é de 1:10 na média. Sua classificação é H3 e seu preço é cerca de 10% maior do que a Sport 3. Na terceira colocação, temos a Lead Sport, fabricada pela Mois. De acordo com seu fabricante, essa asa é indiscutivelmente a melhor asa delta do mercado, isso graças à sua flexibilidade, de ser uma asa para voo competitivo ou recreativo, ter um manuseio mais responsivo, fácil de guiar e fácil de endireitar. Essa asa possui sistemas VG, sigla em inglês para um mecanismo que funciona mais ou menos como uma marcha, que se não for acionada, terá mais facilidade em decolagem, voo e pouso, por ter mais flexibilidade, e se for acionada, se torna a asa mais rígida e com maior desempenho aerodinâmico. Sua velocidade de stall está entre 16 a 26 km por hora, e sua velocidade máxima pode chegar a quase 100 km por hora, com sua melhor velocidade de deslizamento sendo cerca de 25 a 40 km por hora. Sua proporção de queda é de 1:12 na média, sua categoria é H4, ou seja, o nível mais avançado, e seu preço é cerca de 30% maior que a U2. Na segunda colocação, temos as asas flexíveis top de linha de cada marca, com as da Mois sendo os últimos modelos da Lead Sport, por exemplo. No caso da fabricante Wills Wing, temos a T3, não só vencedora de vários campeonatos mundiais, como asa utilizada em vários recordes mundiais, como o Joe Morse, que estabeleceu um novo recorde mundial para um voo de ida e volta de cerca de 222 milhas voando em uma T3 em 2020. Essa asa leva ao extremo tudo que se tem conhecimento de tecnologia para o máximo de eficiência em um voo com asa flexível. Sua característica mais marcante é um sistema de rolamentos nas pontas de suas asas, proporcionando uma melhoria extraordinária no manuseio e controle da asa. Com as pontas dos rolamentos, a resposta ao comando é compatível com a fuselagem convencional do T2C. O resultado é um aumento dramático no desempenho efetivo. Essa tecnologia também permite a asa aproveitar térmicas mais facilmente por seus rolamentos nas pontas das suas asas permitirem mais manobrabilidade. A proporção de queda da T3 é de 1:14, sendo que seus últimos modelos provavelmente têm até mais desempenho. Sua categoria é logicamente H4 e seu valor é cerca de 25 a 30% maior que a Lead Sport. E em primeiríssima colocação, nós temos uma asa rígida, galera, que como eu já falei aqui, é um pouco diferente das que eu tenho falado até agora, que são as asas flexíveis. Inclusive você não costuma ver elas em campeonatos mundiais, enfim, pelo menos não os mais famosos. Porque cá pra nós, ela é bem apelona, galera. E você vai entender o porquê aqui nesse vídeo. E galera, produzir e editar esse conteúdo todo sozinho dá uma trabalheira retada, gente, vocês não têm nem ideia. Então se vocês estiverem mesmo gostando do conteúdo, dá o like aqui, compartilha e se inscreve no canal pra dar aquela força, né? E agora sem mais enrolação, bora pro vídeo! Em nossa primeira colocação, temos a Atos, da fabricante alemã Air. Essa asa tem muitos diferenciais das demais asas flexíveis citadas nesse vídeo. Para começar,
o design dela é bastante peculiar, lembrando um pouco de uma gaivota, que é uma ave que passa a maior parte do dia interceptando térmicas acima do mar. Então tem que ter um design bem eficiente para aproveitar essas térmicas e gastar o mínimo de energia possível. E com base nesse design biomecânico, vemos a semelhança com a Atos. Com uma envergadura de asas de 12 a 14,5 metros dependendo do modelo, essa asa tem várias funções e implementos aeronáuticos que um modelo de asa flexível não tem, como spoilers, que são controlados pelo piloto durante o voo, e isso define a direção do planador, ao invés do peso do piloto em pêndulo, como nas asas flexíveis. Além de winglets nas pontas, que diminuem ainda mais o arrasto aerodinâmico. E com tudo isso, fica muito mais fácil para o piloto pilotar a asa sem muitas complicações. Para se ter uma ideia, a facilidade de operar essa asa se equipara com a facilidade de operar um AU2, da categoria H3, e sendo cerca de 20% mais fácil de se pilotar do que um AT3 e um Elite Sport, por exemplo. Sua taxa de queda é de 1 para 18 na média, com seus modelos mais novos superando essa marca. Sua categoria é H4, e seu preço varia de 40% a 50%, ou seja, o dobro, mais caro do que um AT3. Em uma pesquisa rápida, é possível encontrar modelos com valores de cerca de 17.300 euros. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessas asas? Qual você achou mais interessante? E a Atos? Será que deveria ser mais vistas em campeonatos e competições? Comenta aí embaixo que tua opinião é muito importante. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui!